Já conheciam aqui o estúdio? Não? São daqui de Itajaí? Ah, de Itapema. Bem-vindas, então. Aqui do estúdio? Ah. Legal. Bem-vindas, 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 bem-vindas ao meu estúdio, à minha casa, meu lugar de criação. E a liberação pélvica, ela é um espaço dedicado às mulheres exclusivamente, né? Para a gente poder entender o que esse fluxo energético traz para a gente de abertura de consciência, de integração, de espiritualidade também, de entender que essa força a gente pode direcionar para aquilo que faz sentido para a nossa vida, porque mexer a nossa pelve é muito potente, muito mais do que a gente imagina, né? E o quanto isso está ligado às nossas questões de insegurança, quando a gente não consegue mexer essa área do nosso corpo, né? O quanto a gente se coloca no local de não conseguir, de não poder, de não ser suficiente. Então, isso está interligada às nossas energias da área pélvica. Porque a área pélvica é um local que a gente concentra toda a nossa energia vital, né? É o centro onde a gente... É o centro criativo, a gente gera uma vida nesse ambiente, né? Nessa área. Então, o ponto de energia que a gente acumula aqui, se ele fica preso, se ele fica estagnado, se a gente não movimenta isso como a gente gostaria ou como a gente poderia, isso também influencia as nossas questões na vida. Isso também influencia, né, como a gente vai movimentar os nossos fluxos energéticos. E nós recebemos o mundo através dos 5 sentidos, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toca, tudo que a gente come, o que a gente cheira, faz com que a gente sinta, né? Já pararam para perceber, assim, quando você escuta uma música, quando você, né, come alguma coisa, ou cheira, ou assiste um filme, o que você sente? Já pararam para perceber isso, né? Então, quando a gente entende que a gente recebe o mundo através dos 5 sentidos, e o quanto é importante a gente entender o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai movimentar para fazer com que a gente se sinta de determinada maneira. Já parou para pensar assim que você assistiu uma notícia ruim e ficou com medo? Quem já sentiu isso? Quem já assistiu uma notícia e se sentiu apavorada, com medo de sair na rua? O quanto isso influencia a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente começa a entender que o que a gente recebe da vida material, da vida lá fora, faz com que a gente se sinta de determinada maneira, o quanto é importante a gente selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente toca e como a gente se relaciona. Conseguem perceber essa relação profunda com o teu bem-estar emocional e físico? Então, eu sempre trago isso muito nas minhas aulas. Ter consciência do que você está fazendo, do que faz bem para você entender quais são as ferramentas, e eu digo sempre isso, ferramentas são tudo, são ações, e isso inclui também o que você vê, o que você ouve, o que você come, o que você toca, com quem você se relaciona, porque tudo isso é um conjunto de ferramentas que faz com que você se sinta de determinada maneira. Então, a qualidade emocional da sua vida tá ligada profundamente à sua consciência de como você recebe o mundo. A sua consciência de você entender se eu vou ver X canal ou Y. Se eu vou fumar ou ir para a natureza. Se eu vou ter um relacionamento com uma pessoa ou terminar esse relacionamento. Ou eu vou comer uma comida X ou eu vou usar drogas. Então, claro, tem coisas que são tão fortes bioquimicamente, como os vícios, que é uma outra janelinha que é difícil quando a gente tem uma bioquímica que gera um prazer negativamente, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer pequenas escolhas e isso contribui muito profundamente com a nossa qualidade emocional, com a nossa qualidade de vida.
Então, dentro dessa estrutura de aula, né, principalmente com vocês mulheres, é a gente resgatar o que vocês realmente gostam de fazer. A dança, eu sempre falo, é uma ferramenta também de qualidade de vida, de você ter um momento de você relaxar, soltar, trazer um respiro, trazer uma endorfina para o corpo. É a minha ferramenta de vida, né? E existe tantas outras. Mas eu trago nessa aula, principalmente a gente entender que são sentidos, né? Além das ferramentas diárias que a gente pode incorporar na nossa vida, a gente, durante o dia, por exemplo, coisas simples. Quando você chega em casa, o que você ouve, o que você come, o que você vê na televisão, né? Você prefere, às vezes, ver um jornal ou sentar para fazer uma meditação? São trocas simples que, gente, fazem toda a diferença. Vocês conseguem ter essa percepção ao longo do dia? O que realmente você fez que não trouxe uma sensação positiva? O que a pessoa te falou que não gerou uma bioquímica legal no seu corpo? O que você ouviu que trouxe uma sensação negativa? E isso tem várias vias, né? Tem algo também que quando você se sente mal com alguma coisa, é algo seu que você tem que trabalhar, de repente algum trauma, alguma questão interna que ainda precisa ser trabalhada, ou você ouve algo, entende que aquilo gerou uma bioquímica negativa, mas você entende que é mais sobre a pessoa do que sobre você. Vocês conseguem perceber essa diferença? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem os eixos internos bem sólidos, ou seja, se a gente tem um equilíbrio emocional, se a gente entende quem somos nós, se a gente faz o que a gente gosta, a gente já, por si, gera uma bioquímica e uma endorfina, né, uma sensação positiva potente dentro do nosso corpo, que quando a gente recebe algo negativo de fora, porque não é evitar tudo negativo, é impossível quase, a gente pode blindar algumas coisas. A gente tem coisas que a gente pode realmente, prefiro assistir isso do que assistir aquilo, prefiro ouvir isso do que ouvir aquilo. E aí isso gera uma bioquímica mais potente, né? De qualquer maneira, a gente não está blindado 100% das coisas negativas do mundo, né? E como que a gente cria também um equilíbrio emocional interno para sustentar quando alguma coisa negativa vem? Por isso que a gente tem que ter essa autoconsciência, essa autopercepção. Eu vou dar um exemplo. De repente, eu sou insegura com o meu cabelo. Isso é do meu eixo interno que eu preciso trabalhar, certo? E alguém vem e fala, que shampoo você usou hoje? Aí eu falo, por quê? Tá feio? Por quê? Eu sou insegura internamente sobre aquele assunto. Eu não tenho um eixo interno sólido sobre aquilo. Então isso é sobre mim. Não é sobre outra pessoa. Porque ela fez um comentário neutro sobre aquilo. Só que aquilo já é suficiente para eu gerar uma insegurança interna absurda. E tem gente que às vezes faz um comentário até positivo, se o meu eixo interno não tá bom, eu caio chorando. Ainda mais nós mulheres que temos oscilações de ciclos, por isso que esse autoconhecimento é importante, né? Então, mesmo que eu receba um estímulo neutro ou negativo, se o meu eixo interno é vazio, não é fraco, eu desmorono. Eu costumava ser muito assim, eu era muito sensível. Minha mãe dizia, Lisiane é sensível. Mas no fim eu tinha várias questões que eu precisava trabalhar na minha vida, de inseguranças, né? Então, se alguém comentasse alguma coisa sobre alguma determinada questão, pronto, a minha semana ficava arrasada. E às vezes a pessoa não fez por mal. E tem gente que é mais diretona, mais reta, né? Então, a gente entender essas questões. Por um outro lado, se eu tenho o meu eixo interno bem consolidado, se eu sou bem resolvida, se eu consigo ter esse meu leque de equilíbrio, né? A minha estrada de equilíbrio maior, porque quando a gente está numa estrada, né, e a gente vai se desequilibrar, a nossa estrada precisa ser mais larga. Se ela é só um fiozinho, você se desequilibra mais rápido. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, a autopercepção faz com que essa estrada fique mais larga e você se desequilibra menos. Então, quando alguém tem um comentário realmente maldoso sobre mim, vou voltar ao mesmo exemplo do cabelo. Se a pessoa às vezes é sobre ela é maldosa, ou faz um comentário, nossa, o cabelo tá feio hoje, né? Às vezes a gente recebe algumas coisas assim da vida, né?
Se eu tenho um eixo interno sólido, eu na hora penso, né? Posso pensar, mas não perguntei isso para ti. Ou isso é sobre você, não é sobre mim? Porque o meu eixo interno está sólido. Então eu não desequilibro, mesmo que o externo seja negativo. Porque quando que a gente percebe que a gente muda? A gente muda quando o externo permanece o mesmo, mas a gente reage diferente. Então são duas coisas muito importantes que a gente precisa entender, né? Quando a gente, claro, a gente pode se blindar de determinadas maneiras, preferir receber coisas positivas do mundo, e a gente tem essa opção e a gente pode fazer isso, fazendo coisas mais saudáveis, fazendo uma aula de dança, fazendo uma trilha na natureza, fazendo uma comidinha que você gosta, né? Vendo algo que você vai sentir que você vai se sentir bem. Só que nem sempre a gente consegue blindar tudo negativo que acontece. Então a gente tem dois caminhos. Primeiro, fortalecer o nosso eixo interno para quando algo negativo vir, a gente realmente se equilibrar, né? E a gente também trazer a possibilidade de escolher o externo mais positivo. Faz sentido isso? Porque quando a gente tá bem, é mais fácil, podem perceber isso, quando você tá bem emocionalmente, receber uma questão negativa, você, tá, né? Respira, calma, né? Como é o seu mindset dentro, né? Quando alguma coisa negativa chega, o que você pensa? Né? Se você tem lá um relacionamento e a pessoa, a gente precisa conversar hoje. O que você pensa quando você lê essa mensagem? Eu fiz um vídeo sobre isso, bem interessante, né? Então, o que você pensa, né? Você pensa, ai meu Deus, pronto. Agora vai terminar, aconteceu uma desgraça, já fica preocupada. Ou você pensa, não, tá, vou respirar, vou ver o que ele vai falar pra gente entender e resolver. Uai, deve ser uma surpresa, né? Deve ser uma coisa boa. Como que é o seu mindset para poder receber o mundo, né? E isso você pode monitorar dentro de você, isso depende de você. Então não é muito sobre o que acontece lá fora, é sobre como você recebe o que acontece. Porque tem coisas cotidianas que a gente consegue lidar melhor. Mas a vida, às vezes, dá umas rasteiras muito mais difíceis. Então, é sobre... E aí, quando acontece realmente essas questões, você tem um eixo interno que você consegue voltar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Como é esse equilíbrio interno de vocês? Como são Porque isso é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por trazer esse equilíbrio interno. E eu trago a dança, a meditação, o contato com a natureza, como ferramentas de você realmente se equilibrar internamente para poder trazer o interno muito potente. E a liberação pélvica e as aulas de dança, elas ajudam muito a você ter autopercepção, né? Então, na aula de hoje, eu quero que vocês prestem atenção como é para vocês mexer a pelve de vocês. Vocês sentem vergonha, vocês sentem medo, porque isso está ligado a questões da vida de vocês. E daí, como vocês correlacionam isso para poder liberar traumas, liberar questões, liberar vergonha, liberar medo. Porque quando a gente tem um sentimento negativo, isso é muito importante, quando a gente tem um sentimento negativo, e às vezes até uma doença, posso avançar nisso hoje também, porque a doença e os medos, as inseguranças, eles são a pontinha do iceberg. Porque a raiz está mais profunda, são resistências, né? São inseguranças, e às vezes a gente não correlaciona isso. Porque, vou dar um exemplo, se a gente se sente culpada com alguma coisa, né? Vou dar um exemplo assim, que eu tenho um tio meu que está doente, e aí eu preciso cuidar dele, e daí naquela semana que ele faleceu, eu não fui cuidar dele. Porque eu tive que fazer as minhas coisas. E eu me senti muito culpada por isso. O que essa culpa está me dizendo? Ela está me dizendo assim, Lisiane, olha só, seja mais de você. Quem é você? Você é uma pessoa que se preocupa, que cuida, que nutre, que acolhe. E você não pôde essa semana. Eu sou a culpa te dizendo isso.
Eu sou a culpa te dizendo, você quer ser mais cuidadora, mais atenciosa, mas está tudo bem. Essa é a minha função, eu sou a culpa, a minha função é trazer mais consciência para quem você quer ser. Aí eu falo, obrigada, culpa, eu entendi. Obrigada pela lição, a partir desse momento vou continuar fazendo o que eu sei fazer, que é cuidar, que é acolher. Gratidão, tio, né? Tava na sua hora, partiu. E aí eu libero a culpa quando eu entendo o que ela quer dizer. E assim são para todos os sentimentos. Se você sente medo, o que o medo está te dizendo? E qual é a melhor maneira de você fazer isso? Conversa com os seus sentimentos. Eles vão te dizer. Pode ter certeza. Se você sentir medo, insegurança, culpa, conversa com esse sentimento, conversa. Pega um momento, respira, faz uma meditação sozinha mesmo, respira, né? Concentra no seu momento, fala, o que você quer me mostrar? O que eu preciso saber mais sobre mim? O que eu preciso liberar em mim? Porque às vezes esses medos, essas culpas, esses não posso, não consigo, eles estão ali para poder fazer com que você libere coisas de você. Para você liberar coisas que não te servem. Então, esses sentimentos negativos vão continuar permanecendo ali até que você olhe para as sensações que precisam ser liberadas. Faz sentido isso? Muitas informações hoje, né? E esse autoconhecimento, essa estrutura toda, ela vem com calma mesmo, né? Então, é isso, né? Deixa entender, deixa trazer. Eu sempre falo que as aulas, eu trago essas falas, eu sempre penso um dia antes o que eu vou falar na aula, né? E existe um repertório de coisas que eu já vivi, que eu posso trazer para vocês, e às vezes eu deixo que a intuição me guie também para qual linha eu vou seguir, porque eu sei que para cada uma de vocês reage de uma maneira diferente, então sempre deixa assentar, durante a semana cai fichas, durante a semana vem intuições, durante a semana vem, entendi, mas o trabalho sempre é para dentro, é sempre você olhar e ver o que faz sentido para você, ver o que serve e o que não serve mais, para você ser sempre mais de você. Porque quando a gente tem uma coisa muito interessante, o corpo sempre vai buscar prazer, tá? Sempre. O corpo humano, o ser humano sempre busca prazer. Só que quando o prazer não está alinhado à ação, a gente sofre. Vou dar um exemplo. Eu tenho prazer em comer doce, mas não estou comendo doce, a minha ação está diferente. Eu sofro, por isso que eu digo que dieta não funciona. Por que dieta não funciona? Porque eu preciso mudar o mindset. Eu preciso mudar o que eu acredito que é mais gostoso. Isso é possível? Sim. Sim, é possível. Tá? Você pode condicionar o teu cérebro a sentir prazer a coisas mais saudáveis. Aí, quando você começa a sentir prazer em coisas mais saudáveis, a tua ação fica correlacionada com a tua vontade, fica correlacionada com a tua ação. Aí você não sofre, tá alinhado. E assim são para relacionamentos também. Eu quero fazer algo, eu tenho vontade, mas estou fazendo outra, sofre. Então, por isso que a gente tem que ter autoconhecimento para tudo, porque não é uma exata, não é uma matemática, né? 2 mais 2 igual a 4, resolvida a questão. Não dá, né? São várias camadas aí, né? Então, entender o que você gosta é o primeiro passo para poder você alinhar com as suas ações. Né? E isso às vezes leva tempo, porque leva coragem. Eu amo fazer isso, mas eu tô num relacionamento que a pessoa não gosta, vou me anular. Não vou fazer isso porque ele não gosta. Aí você sofre calada, sofre com o tempo, sofre aceitando esse sofrimento, achando que tá tudo bem porque eu sou mulher e eu preciso fazer isso. São tantas camadas, muitas cascas aí, né? Muitas questões para tirar. Mas o mais importante tragam sempre consciência, aos poucos mesmo, grão em grão. Cada aula é uma aula diferente, as minhas aulas não são iguais. Eu trago um assunto diferente, eu trago uma questão diferente, eu trago uma mobilidade de
pélvica diferente. Hoje eu tô sentindo de fazer uma coisa mais de contrações musculares e não tão movimentos, porque assim, a pelve, ela não é só a parte física, ela é a parte energética também. Tem uma parte muito potente energética aqui dentro. Quando a gente libera, a gente ganha o mundo. A gente ganha o nosso mundo, né? Não é o mundo, não tô falando de grandes coisas, eu tô falando das nossas coisas, que são muito mais importantes. E quando a gente se empodera disso, desse autoconhecimento, desse poder individual, a gente tem o quê? A coisa mais sagrada, que é a qualidade de vida, né? Que é realmente poder não sobreviver, mas viver de uma maneira mais potente, né? Ter bons relacionamentos, boas trocas, boas vivências, né? Bons momentos na vida. Então, o meu trabalho é sobre isso, tá? E hoje a gente vai trazer... Tudo bem até aí? Sim. A gente vai trazer movimentos da pelve mais internos, sentir de trazer algo mais introspectivo. Então, não é um trabalho de uma aula, eu vou trazer mais isso também de uma forma mais consciente, não é um trabalho de uma aula. Tem que fazer mais aulas para entender tudo que é possível ser feito, né? Então, hoje, em específico, a gente vai trazer alguns movimentos, tem a parte de coreografia no final, mas a gente vai trazer um movimento mais interno, que são as contrações musculares. Tudo bem? Sim? Então, a gente vai começar respirando. A respiração é bem importante para a gente potencializar tudo que a gente vai movimentar na pelve depois, tá?